Fala aí, pessoal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, lá em Mateus 16, 18, ele, ele fala alguma coisa muito interessante para os seus discípulos. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha igreja. Quando que ele diz isso? Vamos ser levados até a época para entender a cabeça daqueles discípulos e por que Jesus falou isso. Sabe, Jesus, ele sai caminhando, ou seja, ele está passando por uma cidade, Cesareia, e essa cidade era conhecida antes como Paneia. Então Jesus para com os seus discípulos e começa uma conversa, e ele diz aí assim: olha, o que falam de mim, quem que eu sou para o povo? E eles dizem assim: o povo diz que tu és João Batista, outros dizem que é Eliseu, os outros dizem que é um profeta. Ele para e diz: não, quem eu sou para vocês? Sabe, o que interessa é nessa época é entender quem Jesus é para a igreja, quem Jesus é para você, quem Jesus é para mim, quem Jesus é. Então levanta Pedro, né? Pedrão, é sempre ele levanta e ele diz assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, quando nós identificamos quem Jesus é, Jesus começa a revelar quem nós somos mediante ao caos, quem nós somos mediante ao mundo, quem nós somos mediante a tudo aquilo que nos rodeia. Então, Pedro é separado agora para ser revelado quem ele é. Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus começa a dizer: olha, tu faz parte. Esse Pedro é uma lasca, e a pedra é o próprio Senhor Jesus. Você faz parte da igreja. Quando você identifica quem Jesus é para você, Jesus diz: você é minha igreja, você é minha noiva, e eu tenho uma aliança contigo. Independente do que esteja acontecendo com o mundo, eu tenho uma aliança contigo. Então Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, passando por aquela cidade, ele estava levando aqueles discípulos a passar por um lugar que eles não gostavam de passar. Nós estamos passando por uma situação que nós não gostamos de passar. Nós estamos vendo aí a pandemia do coronavírus, nós não queremos passar por isso. Mas Jesus levou aqueles homens a passar por isso. Sabe, as promessas do Senhor ainda estavam com aqueles homens. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a promessa do Senhor ainda está sobre a sua vida. As portas do inferno não prevalecerá sobre a sua vida. Sabe, aquele lugar não era quisto pelos judeus, porque era um local de adoração. Por isso era Paneia, que era conhecido anteriormente, né, antes de Cesareia de Filipe, era conhecido por Paneia, porque ali tinha adoração de todos os deuses, inclusive do deus Pan. Deus Pan era um deus que provocava medo, provocava pânico, ele paralisava as pessoas. Era aquele Deus que metade homem, metade animal, guardião da floresta, que tinha aquela flautinha. As pessoas não entravam na floresta porque tinha pânico de ver o Deus Pan ali, sabe? E quando entravam, eles escutavam a flautinha, escutavam o pisar, e eles viam um Pan, quando na verdade a flautinha era só um pássaro e o pisar era apenas um animal nas folhas secas. Mas um medo paralisava aqueles homens gregos e eles viam a Pan. O que você tem visto? Sabe, aquilo que tem colocado na sua cabeça, ou aquilo que Deus tem falado para você: as portas do inferno não prevalecerá contra você. Sabe, o que você tem visto? Qual a sua vista? Qual o seu olhar? Aqueles homens estavam aprendendo algo novo com Jesus, estavam aprendendo sobre batalha espiritual. Nós vivemos um momento de batalha espiritual. Sabe, o inferno está lançando um pânico sobre essa geração. Ele mudou a estratégia, porque na estratégia antiga ele tentava acabar com as promessas, quando ele lançou pânico sobre líderes humanos. Faraó teve pânico de perder o seu reinado, porque os hebreus estavam crescendo. Então ele mandou matar todas as crianças, porque as crianças eram os sonhos daquela nação. Então o inferno se levanta contra as crianças, para que as promessas não venham a se concluir. Passa um tempo, novamente Deus lança mais uma promessa de Deus vem à terra: Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, o Deus vivo na terra.
Então é revelado aos magos que um rei estava nascendo. Nisso, quando o novo faraó descobre que um rei poderia tomar o seu reinado, novamente vem um pânico e ele manda matar as crianças, tentando matar o rei Jesus. Mas as promessas de Deus nunca são frustradas nas nossas vidas. Então ele não consegue. E o inferno sempre tentando acabar com os sonhos. Mas eu vejo que dessa vez o coronavírus vem e quem são atingidos? Principalmente os velhos. Mudou a estratégia, sabe? Porque mudou o cenário. Agora é um cenário da vinda de Jesus. Lá em Joel 2, que anuncia a vinda de Jesus, ele fala: os vossos filhos terão sonhos, os vossos filhos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E quando une, sabe, as gerações em prol do reino, coisas maravilhosas acontecem. E uma das anunciações é que nos finais dos tempos, os filhos se converteriam aos pais, e os pais aos filhos, seria a união das gerações. Isso tem acontecido e o inferno tem acordado sabendo que Jesus Cristo está voltando. Então agora é hora de acabar com a visão dos velhos. É hora de paralisar os velhos, paralisando a igreja, desnortear a igreja. Então ele lança um novo pânico. Olha, não pode se cumprimentar, não pode se beijar, não pode abraçar, trazendo frieza para dentro da igreja. Talvez você tenha ido à igreja ontem e não pôde dar um abraço no seu pastor, não pôde cumprimentar o diácono, não pôde apertar a mão na saída da igreja, nem na entrada, por causa desse pânico da pandemia do coronavírus. O diabo está tentando trazer frieza à humanidade. Meu irmão, não aceita isso. Não aceita isso. Vai ser mais uma frustração do inferno, porque a igreja não vai aceitar isso. Não vai aceitar. Sabe, eu entendo que a gente tem que tomar algumas atitudes de precaução. Eu entendo isso. Mas, meu irmão, tem tanta gente morrendo aí de depressão, de angústia, precisando de um abraço. E se você precisar, a igreja tem que estar, independente dos riscos, possa dar um abraço. Temos que ter a alegria nas coisas de Deus. Uma coisa que me impressionou ontem, eu estava assistindo os Gols do Fantástico e eu vi que quando os times entravam, eles entravam com uma máscara, sabe? E outros entravam tampando, já mostrando ao público as precauções, e eles não se tocavam. Quando acabava as apresentações, eles tocavam apenas os braços e de longe. Mas quando começava o jogo e alguém fazia um gol, eles esqueciam tudo, se abraçavam, se beijavam, vinha aquele monte de homens junto. Por quê? Por causa da euforia. Eles não perderam a euforia do futebol. E por que a igreja vai perder a euforia nas coisas de Deus? Sabe, Deus vai trazer euforia ao seu coração. Você não vai ter medo de abraçar seu irmão, você não vai ter medo de cumprimentar seu irmão, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. E você, a igreja do Senhor, você vai abraçar seu filho, você vai beijar sua esposa, você vai beijar seus filhos, você vai cumprimentar seus vizinhos, porque as portas do inferno não prevalecerá. E quando perguntarem quem são esses que não têm medo, você vai dizer: eu sou a igreja do Senhor, Deus vivo. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.